Glória a Jesus, o Senhor. Glória para sempre ao seu nome. Honra e louvor por suas maravilhas, que tudo que respira louve a Deus. Está no ar o programa Oitavo Dia. Seja muito bem-vindo, você que acompanha a programação da TV Canção Nova. Nós vamos dar sequência à nossa série de estudos sobre a teologia do corpo do Papa João Paulo II. Hoje, Padre Paulo, nós vamos falar um pouco mais do pecado original, né? No programa anterior, a gente falou sobre a ótica da solidão originária, mas o pecado original, ele trouxe muito mais consequências para a humanidade, né? Exato. Ou seja, nós, nesta série de programas, estamos falando o projeto do Papa João Paulo II. O primeiro programa foi uma introdução. No segundo programa, nós vimos qual era o nosso estado de inocência originária, onde nós vimos a questão da solidão originária, como você mesmo acenou, e da comunhão originárias. Agora, nós gostaríamos de ver o que é que o pecado realmente fez conosco. Não sei se você se recorda o que é a narrativa do pecado que está lá no livro do Gênesis, no capítulo 3. Que Deus proíbe o homem de comer do fruto da árvore do bem e do mal. Não é? E o homem come desse fruto. E Deus, quando ele desce, porque Deus descia na brisa da tarde para passear, para conversar com o homem, Deus, quando ele desce, procura Adão, e Adão ouviu os passos de Deus e se escondeu atrás de um arbusto. E Deus diz: Adão, onde estás? Adão responde: eu estou aqui, ouvi teus passos e me escondi porque eu estava nu. Né? Essa realidade da vergonha do homem, né? Diante do pecado original, diante da sua nudez. Mas, Padre Paulo, o homem, ele não percebia, ele não sabia que ele estava nu antes. O que aconteceu realmente que, de repente, isso mudou na realidade dele com relação ao corpo dele? Sim. Essa questão da nudez originária, ela é muito salientada pelo Papa João Paulo II. Né? A nudez originária, ela é importante porque era uma nudez inocente. Essa é a grande diferença. Vejam, quando a gente tem essa narrativa do Gênesis, nós sabemos que é uma narrativa poética. Ninguém imagina que Adão e Eva viveram isso literalmente, então eles escreveram, então foram contando isso de pessoa para pessoa, até que alguns milhões de anos depois, finalmente alguém pôs por escrito na Bíblia o que aconteceu com Adão e Eva. Isso não é razoável, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu com Adão e Eva foi algo de misterioso, que nós não sabemos precisamente o que aconteceu, mas foi revelado por Deus o significado disso. Então aquela narrativa que está lá no capítulo 3, é uma revelação de Deus que explica o que aconteceu com o homem. Né? Então, o que aconteceu com o homem? A explicação que Deus dá é o seguinte: Deus, quando quis o homem, Ele não pensou o homem com roupas. Ele não pensou o homem vestido. Ah, padre, então quer dizer que nós temos que ser todos naturistas, né? Nós temos que ir para praias de nudismo, viver, né, sem roupa, porque a roupa é realmente uma invenção perversa. Não, nada disso. A roupa, ela é necessária. Por quê? Porque, infelizmente, o homem pecou. Aqui que está a coisa. Com o pecado, nós perdemos aquele olhar que nós tínhamos, inocente. O homem, ele era capaz de olhar para o corpo da mulher, e o corpo da mulher é como se fosse uma janela que abria para a eternidade e para Deus. Ou seja, ao olhar para a mulher, aquele grito de louvor do homem, esta sim é carne da minha carne, osso dos meus ossos, aquele grito de louvor do homem era um grito que o conduzia para a comunhão com Deus. Com o pecado original, tudo isso se rompe e o homem se torna incapaz de olhar para a mulher assim. E é por isso que nós precisamos de nossas roupas, nós precisamos nos cobrir. Por quê? Porque a doença está em nós. Nós temos o pecado original. Nós não podemos ficar brincando de não ter pecado original. Né? E as pessoas dizem: ah, mas os índios são inocentes, eles não têm problema nenhum, eles andam sem roupa. Não. Os índios não têm a roupa, mas eles têm os tabus
e umas regras muito claras e severas com relação à sexualidade. O índiozinho, quando ele ainda está na barriga da mãe, ele já está prometido em casamento para outra índiazinha que está para nascer. Então a própria tribo já diz com quem ele poderá ter relações sexuais. Né? Existe uma série de regras. Então não pensemos que os índios vivem, né, numa pureza, tranquila, vivendo a sexualidade paraíso, sem né? maldade. Não. A maldade deles, dos índios, o pecado original que está nos índios, é freada, essa maldade, pelos tabus e pelas regras muito severas. Né? Assim como nós freamos através das roupas. Não é? Cada civilização precisa pôr algo que limite o exercício da sexualidade, porque nós sabemos que existe o pecado original. Então essa realidade, né, do pecado original do homem que não consegue mais olhar para a mulher com a pureza de antes. Né? Não adianta a gente criar esse mito do bom selvagem de Jean-Jacques Rousseau. O homem é a civilização que perverte o homem, mas o homem em comunhão com a natureza, ele não tem maldade. Não, o homem ele tem maldade, né, por si mesmo. Essa é a situação do pecado original. E aí nós vemos essa tendência enorme do homem de olhar para a mulher como objeto. E essa tendência da mulher de gostar de ser objeto do homem. É interessante isso. Ou seja, por exemplo, o fenômeno da pornografia. O fenômeno da pornografia é um fenômeno eminentemente masculino. Quem que acessa site de mulheres nuas? São homens. E quem que acessa site de homens nus? Homens também. Né? Ou seja, raramente as mulheres se interessam por esta questão de ver fotos. Raramente. Por quê? Porque a tendência da mulher é outra. A tendência da mulher é tirar a roupa. Né? Então, a mulher ela quer ser olhada, ela quer ser vista, ela quer ser idolatrada, né? Ser colocada lá como um verdadeiro ídolo. E o homem, né, quer olhar e idolatrar. Torna-se escravo dessa realidade e porque se torna escravo também tem esse desejo machista de querer dominar. Né, como uma espécie de revanche. Né? Já que eu sou escravo do seu corpo, já que eu não consigo deixar de desejá-lo, eu quero então dominá-lo. Né? Então é essa realidade que deturpa o relacionamento do homem e da mulher. Por causa desse olhar, o homem não é mais capaz de olhar para a mulher com aquela inocência originária. Então o Papa João Paulo II, quando nos fala desta nudez que está lá, ele está querendo salientar para nós que no projeto originário de Deus, não é, existia algo que permitia ao homem de olhar para o corpo da mulher como um ícone. Né? No programa passado nós falávamos disso. Um ícone, ou seja, uma imagem que me conduz para o invisível, para Deus. E não como um ídolo. O ídolo o que é? É uma imagem que me leva a fazer de uma criatura uma divindade. Né? E a grande parte dessa realidade da nudez originária se dá nesse confronto entre idolatria e iconografia. Né? Ou seja, nós precisamos, de alguma forma, tomar consciência disso. Agora, não adianta a gente ficar brincando de inocente. Né? Não, então eu vou fazer o seguinte, agora eu sou cristão convertido, então eu agora só vou ter um olhar puro para as mulheres e nunca mais. Não, infelizmente nossa natureza está quebrada, nós não somos mais capazes disso. Somente no santo matrimônio é que nós devemos exercitar esse tipo de nudez e procurar a inocência. Padre Paulo, agora há algo muito sério, muito forte na nossa sociedade, que é justamente o apelo a toda essa situação, né? Porque as pessoas elas podem querer buscar esse olhar puro, mas ela olha para os lados, ela vê um outdoor, ela vê um comercial na TV, ela vê as revistas. Então existe um apelo muito grande visual. Como é que o homem, a mulher podem trabalhar isso, podem combater isso no seu dia a dia ou fugir dessas situações? Bom, veja, praticamente. Na prática, nós precisamos primeiro de uma modéstia do olhar. A modéstia do olhar
se adquire por uma coisa muito objetiva: não olhar para tudo. Nós não podemos ficar olhando tudo. Isso quer dizer que não são todas as imagens que eu posso ver, não são todos os filmes que eu posso ver, não são todos os cartazes, e eu tenho que saber desviar o olhar, né? A gente às vezes não consegue evitar de ver, mas nós podemos evitar de ver e nos deleitarmos. Ou seja, eu vejo e eu já baixo os olhos, já desvio o olhar. Então a primeira coisa é uma modéstia no olhar. E a segunda coisa, para as mulheres cristãs, é uma modéstia no vestir, que é muito importante. Ou seja, o que é que dita a norma de como a mulher deve se vestir? É a caridade para com os seus irmãos, homens, né? Uma mulher que se veste para provocar, apelar sexualmente, é uma mulher que não tem caridade. É uma falta de caridade imensa para com os seus irmãos, né? Porque ela está levando as pessoas ao pecado. Isso não quer dizer que nós agora vamos ter mulheres que vão usar burcas, né? Vamos colocar um saco na cabeça da mulher e pronto, cobrir tudo. Não, não é isso. Existe uma forma de ser elegante, com modéstia, né? É tão bonito uma mulher que se veste bem, né? Que se veste de forma adequada. Hoje, nessa nossa sociedade da praticidade, a gente vai, né, essa coisa de quer tudo na prática, vamos ser mais despachados, então a mulher põe a primeira roupa que está no armário e pronto, acabou. Mas esse cultivar o bem vestir, né, é próprio da mulher, né? Saber se apresentar bem, de forma elegante, de forma adequada, sem salientar, né, a realidade sexual. Existe uma forma de vestir que mostra a alma. É aquilo que eu falava, é iconografia, né? Quando você veste de uma forma que se vê a alma da pessoa, se vê quem você é por dentro. Enquanto a nudez, hoje, esconde a alma. Quando você vê uma mulata nua num carro alegórico no carnaval, você não diz, olha que alma boa, você não diz isso. Você não diz que menino inteligente, você não diz, veja que qualidades de vida interior que ela tem. Não. Você reduziu aquela mulher a alguns quilos de alcatra num balcão de açougue. Ou seja, a animalidade, o objeto. Então, exatamente, a gente vê que existem certas tendências da liberação da mulher que estão fazendo exatamente o contrário, estão desvalorizando a mulher e escravizando a mulher, né? A verdadeira liberação da mulher acontece quando a mulher se dá o valor, quando ela tem esse recato, né, próprio dela. E por que é que eu insisto tanto nisso? Porque é próprio da mulher, né? Embora nós tenhamos o fenômeno atualmente do metrosexual. O que é o metrosexual? É o homem efeminado, né? Ele é heterossexual, ele gosta de mulheres, mas ele pegou aqueles trejeitos femininos de querer, né, se produzir e investir no próprio corpo, ser desejado fisicamente, né, que é algo um pouco contra a natureza do próprio homem, né? Padre Paulo, vamos fazer uma pausa e aí vamos voltar a falar sobre esse assunto e o senhor vai dar sequência, então, qual seria a solução, como nós devemos buscar a redenção de Cristo dentro dessa nossa realidade, né? Sim. Então, daqui a pouco a gente volta. Glória a Jesus, o Senhor. Glória para sempre ao seu nome. Glória a Jesus, o Senhor. Estamos de volta no programa Oitavo Dia. A nudez originária é o tema de hoje, dentro do nosso estudo sobre a teologia do corpo do Papa João Paulo II. Padre Paulo, a gente vinha falando dessa questão da atitude do homem, da mulher perante a nudez, a pornografia. Quando inicia, na verdade, dentro da vida do ser humano, do homem e da mulher, esse olhar
diferente, essa malícia. Só para exemplificar, eu já vi pai ensinando o filho de 5 anos a mexer com uma mulher na rua. Sim. Então, nós temos que entender que nós nascemos com o pecado original, né? A gente costuma dizer, a criancinha inocente. A criancinha, ela não é inocente 100%, né? É claro que ela é mais inocente do que nós, no sentido que não foi exposta ainda ao mundo do pecado tanto quanto nós fomos. Porém, existe uma tendência para a maldade já em nós. Porém, se nós olharmos dentro da própria psicologia da criança, né, existe uma fase da infância em que a criança vai montar, digamos, a sua identidade masculina ou feminina. E isso é muito interessante, porque os papéis estão muito confusos hoje em dia na nossa sociedade. A gente não tem mais noção do que é o masculino e do que é o feminino, porque os homens estão cada vez mais efeminados e as mulheres cada vez mais masculinizadas, né? E exatamente nessa fase é que o menino e a menina entendem o que é ser menino e ser menina, e eles vão olhar isso no adulto, né? Uma criança com 3, 4, 5 anos de idade está nessa fase em que ele está montando a sua identidade masculina ou feminina. É aquela fase em que a menina quer tudo cor-de-rosa, porque se não for cor-de-rosa ela não aceita. E o menino não quer saber de cor-de-rosa, ele só quer saber de azul, de bola, de carrinho, etc., porque é coisa de homem. Uma coisa que para ele é muito importante saber o que é coisa de menino e o que é coisa de menina, né? Isso daí é natural. Mas, se a gente coloca na cabeça da criança que coisa de menino é desejar todas as mulheres, agarrá-las todas e não perdoar nenhuma, né? Como se diz na linguagem popular, então é evidente que ali já vai se construindo uma personalidade onde nós estamos reforçando a tendência do pecado original. Já existe a tendência do pecado original do homem usar a mulher como objeto, né? Isso não é só uma questão cultural, é uma tendência do pecado. Se a gente reforça isso mais ainda, né? Mas ao mesmo tempo temos que fazer isso sem efeminar os meninos, né? Então é importante que o menino saiba que ele tem que cultivar dentro dele a questão da coragem, da virilidade, da honradez, do valor, etc., da sinceridade. Tudo isso são valores próprios para serem cultivados pelos meninos. Claro que as meninas também têm os seus valores e tudo isso deve ser bem claro, né? Eu insisto na questão dos meninos porque é o que está sendo atingido hoje em dia mais de frente. Ou seja, nós estamos numa sociedade onde o masculino está sendo assediado e dilacerado, né? Os valores masculinos são sempre valores que são colocados como sendo coisa ruim. Ah, não, isso é guerra, isso é opressão, isso é não sei o quê. Não, a coragem, o menino que sabe o valor de dar a vida, a honradez, né? Sofrer pela palavra dada, tudo isso são coisas que fazem parte da educação de um rapaz, né? Então, essa é a questão do que nós vemos hoje em dia na nossa sociedade. Dentro dessa realidade, Padre Paulo, qual é o caminho, então, para se buscar uma vida cristã, uma vida santa, apesar do nosso pecado? Sim. Então, nesse programa nós queremos tratar esta fase atual na qual nós nos encontramos, que é uma fase em que nós já fomos marcados pelo pecado original, mas é também uma fase na qual nós já temos Cristo. Nós temos a redenção, né? Então Deus se fez carne, né? Deus tem um corpo agora, né? Ele se fez homem sexuado para redimir a nossa sexualidade. Alguns escritores cristãos chegam a dizer, não, Jesus não tinha a sexualidade porque a sexualidade é fruto do pecado original. Isso é completamente fora, né, da doutrina da igreja. Não é isso. Jesus tinha sim sexualidade, porque se Jesus não tinha sexualidade, a nossa sexualidade não foi redimida. Quod non est assumptus, non est redemptus, se diz em latim. O que não foi assumido por Cristo não foi redimido. Se Jesus não tinha sexualidade, então nossa sexualidade não foi redimida. E, no entanto, Jesus
tinha sexualidade, e a sua sexualidade era uma sexualidade não somente redimida, mas redentora. A forma como Cristo amou. O corpo dele entregue, dado, dilacerado na cruz, redimiu, né? Redimiu a nossa sexualidade. O corpo que é dado, o sangue que é derramado. Eucaristia. Aqui então a gente vê o quanto, de alguma forma, a Eucaristia é redentora para a sexualidade humana. Porque o sacrifício de Cristo na cruz nos ensina como é que nós devemos viver a nossa sexualidade. São Paulo aos Efésios diz assim: maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Agora, imagine se os homens levassem isso ao pé da letra. Que maravilha que seria ver os maridos dando a vida, derramando o seu sangue, entregando os seus corpos para mostrar o amor, né, por suas famílias. Isso é o projeto redentor de Cristo. Essa é a redenção. Então, isso está aí à nossa disposição. Foi o que ele fez. Não é algo, não é uma teoria, né? Não é um mito. As outras religiões têm mitos, né? O mito de Zaratustra, né? O mito que contam a respeito de Buda, sei lá. Não, nós temos um fato, uma história acontecida com data. Ele morreu e ressuscitou. Dentro da história, isso aconteceu. Deus invadiu a história, se fez carne, palpável, entende? Não são mitos contados, não são divindades etéreas, é uma realidade do Deus que se fez carne para nos redimir, de tal forma que Ele é Deus conosco, e essa graça de Cristo está ao nosso alcance para redimir a nossa sexualidade. Padre Paulo, uma situação que me veio agora é quando um quer buscar essa redenção e o outro não quer e tem toda essa pornografia e essa vida dentro, né, do seu ser. Como é que deve ser a atitude de um cristão, né, principalmente do casal, nesses casos? Porque isso a gente sabe que é muito comum essa situação. Viver aquela fidelidade de Cristo pela igreja. Porque, veja só, Cristo é fiel à igreja, né? No entanto, nós que somos membros da igreja não somos fiéis a Cristo. Eu, membro da igreja, tenho pecados. E, no entanto, Cristo continua fiel. Ele não me abandona. Ele não me trai. Ele é fiel. Ele continua unido a mim. Ele não volta as costas para mim. Ou seja, eu posso me afastar de Jesus. Eu posso ficar longe de Deus, mas Deus não fica longe de mim. É meio contraditório, mas é esta a realidade, né? Eu não fico um segundo sequer sem a presença de Deus, porque Deus é fiel e está comigo. Agora, nós somos chamados a viver isso no sacramento. O cristão, a cristã, que tem uma mulher ou um marido que não são tão fiéis, ou às vezes nem são cristãos, não põem os pés na igreja, são chamados a viver aquela fidelidade de Cristo que não desiste da humanidade pecadora. Não é? Essa entrega, como Cristo se entregou, quando éramos pecadores, Ele morreu por nós, diz São Paulo. Então, você não vai esperar seu marido se converter para se entregar, no sentido de dar a vida pela conversão dele, pela salvação dele. Você vai dá-la agora. Quando éramos pecadores, Ele morreu por nós. Então, morra agora por Ele. Não é? Então, essa realidade da fidelidade. Agora, concretamente, como fazer isso? Bom, os casos são infinitos. É um negócio assim, inúmero, não tem limite. Caso a caso. É cada caso, só que você tem que rezar e pedir a Deus para iluminar você na sua decisão de como é que você vai amar essa pessoa se entregando. Às vezes, você vai amar tendo paciência. Às vezes você vai amar dizendo não. Às vezes você vai amar sendo duro. Mas é sempre uma entrega. É sempre um doar-se, né?
porque essa é a redenção de Cristo. E saber que você não faz isso com suas próprias forças, porque nós não temos essas forças todas. Nós fazemos isso com a graça de Deus. Padre Paulo, nós já estamos caminhando para o fim do programa. Eu gostaria que o senhor deixasse um convite para as pessoas que não acompanharam os outros programas a assistirem no site. Vamos lembrar, né, o seu site, porque esse estudo da teologia do corpo é muito importante, independente da idade, né? Sim. Antes de tudo, você tem à disposição, né, no nosso blog os programas passados, né, para poder seguir um pouco o fio da meada. É interessante, se você descobriu somente agora essa série de programas sobre a teologia do corpo, que você acesse o áudio, né, dos outros programas para que você pegue o fio da meada e também tenha essa oportunidade. E está sempre aí à disposição o nosso site padrepauloricardo.org. Eu conto com a participação de vocês, sobretudo com a generosidade daqueles que queiram assinar o nosso conteúdo, né? Eu realmente preciso da sua ajuda para manter esse site, porque tem uma equipe que está me ajudando na reformulação do site, na atualização dos arquivos em áudio e, sobretudo, também eu preciso pagar, né, os instrumentos, né? Nós estamos aí com um projeto de colocar no ar uma aula de catecismo online ao vivo, mas nós precisamos dos instrumentos, das câmeras, de um computador, né, que tenha uma estrutura própria para esse tipo de tarefa. Então, que Deus abençoe você. Eu agradeço muito a sua participação no 8º dia. Vamos continuar amando a Deus e vendo a imagem de Deus que está no corpo do homem. É a teologia do corpo do Papa João Paulo II. Nós voltamos então na semana que vem. Um bom domingo para você. Glória a Jesus, o Senhor. Glória para sempre ao seu nome. Honra e louvor por suas maravilhas, que tudo que respira louve a Deus. Glória a Jesus, o Senhor. Glória para sempre ao seu nome. Honra e louvor por suas maravilhas, que tudo que respira louve a Deus. Olá, estamos no ar, é o programa 8º Dia, que traz para você uma série de estudos sobre a teologia do corpo do Papa João Paulo II. Fique conosco, acompanhe as explicações do Padre Paulo. Nós já fizemos 3 programas, né, Padre Paulo? Demos uma visão geral, falamos da origem, falamos do pecado e da redenção. Hoje o nosso tema é justamente para onde vamos, é o nosso futuro. Como é que o Papa João Paulo II tratou disso nessa catequese dele? Bom, essa teologia do corpo do Papa João Paulo II, que são uma série de 129 catequeses que ele fez logo no início do seu pontificado, ele coloca, e você vai se recordar dos outros programas, que toda a história da salvação está entre 2 casamentos. Na primeira página da Bíblia, no livro do Gênesis, nós temos o casamento de Adão e Eva. E na última página da Bíblia, nós temos um outro casamento, o casamento de Cristo e da Igreja. E é este casamento que é a finalidade, que é a razão de ser, digamos assim, é o projeto de Deus, escondido desde todos os séculos. É interessante a gente saber isso. Jesus veio revelar uma coisa para nós que nós não fazíamos ideia, né? Claro que todas as religiões sempre acreditam numa vida após a morte, né, num lugar de felicidade, em alguma coisa que a gente tenha depois. Mas somente o cristianismo crê que nós, seres humanos frágeis, estaremos unidos a Deus tão intimamente que nós iremos participar da sua própria divindade. Ou seja, ninguém se escandalize com a expressão, porque ele não está acostumado a ouvi-la, mas nós seremos deuses. Então, calma, não vai me acusar de herege. Nós não somos deuses por natureza como Jesus, né? Jesus é Deus porque ele é o Filho de Deus que se fez homem. Isso ele tem por natureza. Acontece que quando a gente
entra em comunhão com o corpo de Cristo, teologia do corpo, nós somos membros desse corpo. Quando a gente entra em comunhão com o corpo de Cristo, então nós participamos da sua divindade. Os santos padres falam de divinização, né? Os seres humanos tornam-se deuses por graça. É Deus com D minúsculo, você está entendendo? Ou seja, a gente participa da divindade de Deus por uma graça que Ele nos dá. Qual é a diferença disso para o pecado de Adão e Eva? Adão e Eva também queriam ser deuses, mas eles queriam ser deuses sem Deus. Eles queriam ser deuses por mérito deles. Não, nós vamos comer essa fruta aqui e nós vamos ser Deus, né? Foi isso que a serpente enganou Adão e Eva. Então a serpente aproveitou essa vontade que existe em todo ser humano, uma vontade de participar da divindade, né? De nós mergulharmos no infinito que é Deus. Ele se aproveitou desse anseio, dessa sede que está dentro de nós, desse coração inquieto, que só se apazigua, fica tranquilo em Deus, para prometer uma divindade longe de Deus. Aqui que está, não sei se dá para notar a diferença entre o plano de Deus e o pecado, a perversão do demônio. O demônio ele não inventa nada, ele só perverte as coisas de Deus, né? O demônio é chamado por alguns autores de o macaco de Deus. Então já existe agora uma forma de participar disso, que é o batismo. Já existe uma forma de as pessoas participarem disso no céu, as almas das pessoas que morreram. Já existe a forma concreta de nós, peregrinos aqui na Terra, nos tornarmos mais intensamente um só corpo com Ele, que é a Eucaristia. Mas tudo isso aponta para uma união mais profunda que vai acontecer lá no céu, né? Lá no céu, nós estaremos unidos nesse matrimônio eterno. Então esse é o sentido de falar de matrimônio aqui na Terra. O matrimônio aqui na Terra é sempre um sacramento, é sempre um sinal que fala de um matrimônio celeste, né? O matrimônio aqui na Terra é como um dedo que aponta para a luz. Eu aponto para a luz assim, aí você fica olhando para o meu dedo. Não, você não tem que olhar para o dedo, você tem que olhar para a luz, né? O matrimônio ele aponta para aquela união que vai acontecer com Deus no céu. Então, ela já começou agora. Já começou através do batismo, já começou através da Eucaristia, já começou através do matrimônio. João Paulo II ele é tão ousado que ele diz que, de alguma forma, todos os sacramentos são sacramentos que, de alguma forma, deveriam ser lidos como um matrimônio. Não é? Ou seja, não somente o sacramento do matrimônio é a união matrimonial, mas a Eucaristia, o batismo, a crisma, todos eles, se a gente for olhar, a gente pode fazer uma interpretação, um viés matrimonial, né? Então, o batismo é, de alguma forma, a geração dos filhos de Deus. Isso não acontece no matrimônio, não é? A crisma, que é a unção de amor, o Espírito Santo que é derramado, não existe aí, no amor que é derramado, algo matrimonial, né? A reconciliação, a penitência, né? Como as duas pessoas que se amam e que se reconciliam, e assim por diante. De alguma forma, todos os sacramentos têm um viés matrimonial, porque todos os sacramentos apontam para a realidade do céu. É importante a gente saber, né, que no céu não vai ter sacramento. Não tem sacramento no céu. No céu a gente vai ver a realidade tal qual ela é. O sacramento é um sinal aqui na Terra. No céu nós vamos ter a realidade. E é esse o nosso destino, esse é o nosso futuro. Padre Paulo, e como fica a nossa sexualidade com relação a essa união com Cristo, a essa expectativa do céu? Bom, João Paulo II, a intuição básica dele é essa, que o corpo humano, quando você olha para o corpo humano e nota a questão da sexualidade, você nota que o ser humano é incompleto. Ou seja, o corpo humano, o corpo de um homem pensado em si mesmo, ele não tem sentido. O corpo de um homem só tem sentido enquanto se pensa que existe essa realidade chamada mulher,
né? Os órgãos genitais são feitos um para o outro, não tem como uma coisa ter sentido sem a outra. Então isto nos fala de que nós somos incompletos e chamados a uma união, né? A palavra é inadequada, mas uma fusão, né? E isto vai acontecer não somente com nossa alma, né? Porque muita gente pensa assim, vou para o céu, né? E lá nós vamos ser anjinhos no céu. Mas isso é heresia. Nós não acreditamos que no céu nós vamos ser somente a nossa alma. Hoje, as pessoas que morrem e vão para o céu, vão somente a alma. Mas no fim dos tempos, no último dia, haverá ressurreição. E com essa ressurreição nós iremos ressuscitar corpo e alma para a glória do céu. Então os nossos corpos, de alguma forma, na ressurreição, irão participar, não é, desta união com Deus. Não haverá mais sexo, como diz Jesus, né? Serão como anjos, é uma forma que Jesus usa, essa linguagem de Jesus, simplesmente para dizer, olha, não vai ter mais matrimônio, não vai ter mais casamento, como vocês conhecem, mas vai haver uma união, e essa união será muito mais profunda do que o sexo, né? Uma dúvida que eu já ouvi muito, Padre Paulo, o senhor falou da ressurreição do corpo. Como ficam as doenças, as pessoas que têm deficiências físicas, né? A questão mesmo tem gente que fala em que não gostaria de ser cremado, porque como é que o corpo vai ressuscitar se o corpo virou pó, né? São questões assim que inculcam às vezes a cabeça das pessoas, né? O dogma, digamos assim, o ensinamento cristão mais difícil de ser aceito pelos pagãos é a ressurreição da carne, né? São Paulo, no capítulo 17 dos Atos dos Apóstolos, ele estava lá em Atenas pregando e dizendo assim, olha, Jesus veio, pregou o Evangelho, etc. Ele estava tudo muito bem, o discurso de São Paulo estava funcionando direitinho, até que finalmente São Paulo falou de ressurreição de Jesus. Quando eles ouviram falar de ressurreição dos mortos, eles disseram, cara, nós ouvimos você outro dia, tá, tchau. É escandaloso, né? E, no entanto, nós cristãos acreditamos nisso, que os nossos corpos serão restaurados em plenitude de perfeição, né? Eu sempre brinco dizendo assim, olha, quando eu ressuscitar, eu não vou ressuscitar careca, né? Por quê? Porque eu ressuscitarei com o meu corpo perfeito. Tudo aquilo que é imperfeição em nós vai ser refeito por Deus. Vai dizer, mas como é possível? Os santos padres nos argumentam, Santo Agostinho diz assim, aquele que nos criou do nada, pode nos criar também do pó, né? Então não importa cremação ou enterro, Deus que nos criou do nada, pode também nos recriar do pó. Padre Paulo, nós vamos fazer a nossa pausa porque eu gostaria de entrar aqui numa outra questão que também é um pouco polêmica. O senhor falou de ressurreição do nosso corpo, da alma, a diferença, por exemplo, com a reencarnação, que muita gente acha que é a mesma coisa, né? Então daqui a pouco nós voltamos, não saia daí. Glória a Jesus, o Senhor. Glória para sempre ao seu nome. Glória a Jesus, o Senhor. Glória para sempre ao seu nome. O 8º dia está de volta. Hoje falamos sobre o futuro da humanidade, o que Deus pensou para os homens dentro do estudo da teologia do corpo do Papa João Paulo II. Padre Paulo, o senhor falou bastante em ressurreição no primeiro bloco, né? E muitos católicos, inclusive, têm uma dúvida, fazem uma grande confusão com relação à reencarnação, né? Muitas pessoas acham que é a mesma coisa. E, no entanto, é bem diferente. Por quê? Porque a teologia do corpo do Papa João Paulo II, aliás, esclarece bastante essa realidade. O Papa não toca nesse tema especificamente, mas esclarece quando nos diz que nós somos corpo e alma.
Aqui que está a dificuldade que os nossos amigos espíritas não entendem. Nós não podemos aceitar que o ser humano seja somente alma. Por quê? Porque nós seríamos simplesmente almas presas dentro de um corpo. E isso não é a obra de Deus. Deus, quando nos fez corpo e alma e pensou o ser humano como esta realidade de corpo e de alma. Quando a morte acontece, a separação do corpo e da alma, esta separação é uma espécie de obscenidade da natureza, ou seja, não estava pensada por Deus. Nós sabemos que Deus não pensou a separação corpo e alma. De alguma forma, Deus iria prover que o ser humano não morresse. Não sabemos os detalhes. O fato é que o homem pecou. E com o pecado, então aconteceu essa dilaceração, essa separação. Então, uma alma separada do corpo é um negócio assim, obsceno, não tem nada a ver, é uma normalidade. Por mais que as almas dos fiéis que estão no céu estejam junto de Deus, na glória, na felicidade eterna, mesmo assim, elas estão numa situação que ainda é temporária. Porque elas só entrarão na felicidade definitiva quando for ressuscitado o corpo e a alma. Então, reintegrada essa unidade, essa união corpo e alma. É aí que nós entraremos na felicidade eterna. Os espíritas não entendem isso. Que o nosso corpo não é um negócio descartável. Nosso corpo não é uma realidade que a gente usa aqui na Terra, depois joga fora e no céu nós vamos entrar só a alma. Não. Nossos corpos, né, irão entrar no céu. E o Christopher West, que é um grande propagador da teologia do corpo de João Paulo II, ele uma vez foi visitar uma senhora, uma viúva, né? Tinha acabado de morrer o marido, e ela estava assim, muito para baixo, muito triste, dizendo assim, inconformada, que o corpo do marido estava apodrecendo no túmulo. E então as amigas dela dizendo, não, minha filha, não preocupa, aquilo lá que está apodrecendo não é o seu marido. Ele está cheio de boa intenção, querendo consolá-la. E ela não se consolava. E ela tinha razão, porque o coração dela era católico, ela entendia que o marido dela era também aquele corpo. Ela dizia, foi com aquele corpo que ele me amou. Foi com aquele corpo que ele me abraçou, que ele se entregou a mim, com o qual nós casamos, com o qual nós fizemos os nossos filhos, e aquele corpo que eu amei está apodrecendo no chão, e isso está me dilacerando o coração. Essa mulher é católica, ela entendeu. Ela entendeu que não é uma coisa descartável, somos nós também. É claro que o corpo é frágil, é claro que a alma é mais importante do que o corpo. É claro que quando a gente morre, a alma vai para o céu, a pessoa continua, né, junto de Deus, etc. A personalidade está lá, junto de Deus. Mas é também claro que existe algo de incompleto. Ou seja, nós, enquanto estamos neste mundo e esperando o nosso futuro junto de Deus, nós só iremos compreender esse futuro junto de Deus se nós pensarmos direito à ressurreição. Agora, é evidente, como eu dizia no bloco passado, que os pagãos não aceitam isso. É evidente que as pessoas que não têm fé acham que a ressurreição de Jesus e a ressurreição dos corpos é a coisa mais absurda da face da terra. Aliás, tem até teólogo católico, padre católico com essa mentalidade. Essa mentalidade cientificista, cética, que diz, não, mas os milagres não existem, a ressurreição não é bem assim. Então o que é que eles fazem? No velório, está lá o caixão na frente das pessoas e o padre já vai pregando, já vai dizendo assim, não, porque essa pessoa já está ressuscitada junto de Deus. Gente, número 1, isso não tem cabimento. Você dizer uma coisa dessas, a pessoa vai achar que ressurreição é a história da carochinha. Por quê?
Porque como é que você fala de ressurreição quando ela tem um cadáver diante dos olhos? Não é? Segunda coisa, essa não é a doutrina da igreja. A doutrina da igreja já foi dito com toda clareza pelo magistério, né, que nós morremos, nossas almas vão ou para o céu, para o inferno, ou para o purgatório. E nós então aguardamos a ressurreição final, onde no fim dos tempos os nossos corpos ressuscitarão, uns para a alegria eterna, outros para a infelicidade eterna, e é isto que está na doutrina da igreja, no ensinamento dos santos, nas Sagradas Escrituras, nas próprias palavras de Jesus no Evangelho. Como é que a gente ousa, né, tocar num tema que é tão central no cristianismo para readaptar a mentalidade moderna? Ah, porque o homem moderno não é capaz de aceitar a ressurreição dos corpos. Porque o homem moderno não tem fé. Tem uma solução para isso, seu teólogo. Sabe qual é a solução? O senhor pregar e converter as pessoas. Entende? Ah, o homem moderno não aceita isso. Ah, então nós que temos que perder a nossa fé, parar de crer na ressurreição de verdade, adaptar ao ceticismo cientificista da nossa época, para agradar a gregos e troianos. Gente, isso não tem cabimento. Não é? Jesus ressuscitou de verdade. Ele deixou um túmulo vazio. Isso os evangelhos atestam com toda clareza. E o túmulo vazio de Jesus fala o quê? Que o corpo ressuscitado tem alguma coisa a ver com o corpo crucificado. Ou seja, o túmulo está vazio. Quando Jesus ressuscita, ele aparece lá e mostra as suas chagas. E quando mostra as chagas, o que ele está dizendo? Este corpo glorioso aqui é o corpo que foi crucificado, não é outro. Não é outro. É identidade. Os evangelhos insistem nisso, mas o teólogo moderno parece que tem miolo mole, né? Então, Padre Paulo, quem acredita ainda em reencarnação não acredita no perdão dos pecados, porque a base da reencarnação, pelo que a gente ouve, é justamente que você tem que ficar voltando para pagar coisas erradas que você fez, Exato. Outras gerações. Não acredita nisso que Jesus pregou? Não acredita no perdão dos pecados, não acredita na identidade do ser humano, o que é um ser humano, corpo e alma, né? E não acredita, sobretudo, nesse mistério infinito que foi revelado por Jesus Cristo. Que nós, seres humanos, que essa nossa carne frágil irá participar da vida divina. Isso é um mistério escondido ao longo de todos os séculos que só em Jesus Cristo é que foi revelado na sua plenitude, né? As pessoas que ainda continuam com essa dúvida, por várias influências que tiveram, por família, como é que elas podem fazer para se convencer, para sustentar a sua fé no cristianismo, na ressurreição? Bom, a primeira coisa, nós temos que entender que o Espiritismo, ele meio que se aliou com a ciência moderna e ele apresenta as coisas com um jargão, com uma linguagem meio científica. Mas isso termina caindo no materialismo. Ou seja, se você for ver no fundo, o Espiritismo termina sendo uma espécie de materialismo. Porque eles supõem que conseguem provar, né? Ah, porque o que acontece é que quando morre, uma energia imensa sai do corpo e eles acham que isso é a prova da alma. Mas se a energia é matéria, então não é alma, né? E assim começam a comprovar as coisas com experimentos, com teses científicas que depois você vai ver são todas furadas nesse sentido. Por quê? Porque são somente um jargão científico, uma fumaça para enganar, né? Então, a primeira coisa que eu diria para uma pessoa que tem tendências espíritas e quer ser definitivamente católico é essa. Meu irmão, tenha coragem de crer. Não fique se escorando em ciência, não é? Ou seja, a ciência ela não contradiz a fé católica, de jeito nenhum. Mas o que acontece é que existe uma série, ou seja, o núcleo da nossa fé não é comprovável cientificamente. Ele não é oposto à ciência, entende? A ciência não contradiz, mas também não prova. Por quê? Porque nossa fé, a gente precisa se entregar na confiança
daquilo que é a fé dos apóstolos e naquilo que é a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Já me perguntaram, Padre Paulo, onde achar a teologia do corpo, as catequeses do Papa João Paulo II, que a gente vem falando nesse programa, onde as pessoas podem encontrar para se aprofundar, porque a gente, inclusive, já explicou aqui, nós não vamos poder abordar os 129, né, o capítulo, as 129 catequeses. Bom, a teologia do corpo do Papa João Paulo II está no site do Vaticano, né? vatican.va, nas audiências, mas eu estou coligindo todas essas catequeses de teologia do corpo e irei colocar o texto à disposição no meu site. Então, você é convidado a acessar o meu site, padrepauloricardo.org, e nesse site você vai encontrar não somente as catequeses da teologia do corpo, do Papa João Paulo II, como também uma série de outros instrumentos para o seu estudo e para o seu crescimento pessoal. Nós temos toda uma série de áudios. É um site, para que você que não conhece, é um site basicamente em áudio, ou seja, é quase tudo, né, para você ouvir. Então você pode baixar aquelas palestras, ir ouvindo no carro, ir ouvindo no seu iPod, ir ouvindo quando você vai fazer sua ginástica e assim estudando. Então, nós estamos também colocando à disposição de vocês, na internet, no nosso blog do programa Oitavo Dia, o áudio desses programas, desses estudos que nós estamos fazendo. Mas seja como for, o texto está no site do Vaticano ou então no site padrepauloricardo.org. Aliás, gostaria de aproveitar essa deixa para fazer um convite a você que se associe ao site padrepauloricardo.org. Nós precisamos da sua ajuda, do seu auxílio, para manter a equipe que mantém esse site no ar. O site está bem dinâmico agora, nós estamos em breve começando com um curso de catecismo, já temos um curso de catecismo da Igreja Católica, em que nós pretendemos explicar o catecismo inteiro e vai ser de uma riqueza muito grande. Participe conosco no site. É outro assunto que também me vieram perguntas, Padre Paulo, sobre o catecismo. Então fica aí o convite para você. O programa Oitavo Dia fica por aqui. Na próxima semana nós continuamos com esse estudo da teologia do corpo do Papa João Paulo II. Até lá, então. Deus abençoe você e até mais. Glória a Jesus.